A graça e a paz do Senhor Jesus, nessa quinta-feira, 27 de julho de 2023, deixar uma breve meditação para o vídeo não ficar muito longo, mas de muito esclarecimento para nós, né? Vamos lá para de Romanos, capítulo 7, versículo 18 ao 21, dá uma lida aí. Nessa quinta-feira maravilhosa, que seja a melhor quinta-feira de nossa vida. Saiu, aleluia. Então nessa passagem, nosso irmão Paulo, inspirado, escreveu que naquele momento o bem que ele tinha que fazer, ele não estava fazendo, e o mal que ele não queria fazer, ele estava fazendo. E ele explica que era o pecado que habitava nele, que estava vencendo ele naquele momento, né? A natureza caída, essa carne caída. Então vamos lá, vamos tirar algumas dúvidas. No sistema religioso, onde tem muita gente legal e sincera, né, ensinado, como eu fui ensinado na época, né, que aquele que peca, né, vamos dizer assim, ele tem que ser colocado em disciplina. Ele não pode tomar, aqui na verdade que ali foi uma Páscoa judaica, Jesus de Nazaré como judeu participou, mas eles chamam de Santa Ceia, e eles não podem participar porque são indignos, né? Uma pergunta agora para essas pessoas. Então Paulo, nesse momento, ele tinha que ficar em disciplina. Paulo, nesse momento, não podia participar de alguma coisa. Na verdade, é uma lenda muito grande que prende as pessoas na mente. E aqui é a palavra libertação, né? Quando Cristo morreu, a Bíblia diz que ele aniquilou o pecado. O que é isso? A cédula de condenação que havia sobre o primeiro judeu, sobre nós, ela foi cancelada na cruz do Calvário. Então, a partir disso ali, porque naquela época da lei, eles tinham 613 leis, e aquele que descumpria uma, ele era pecador. Então Jesus veio para Cristo, né, ressuscitando ali, né, é o fim da lei. Então, na verdade, estou fazendo apologia ao pecado, a andar errado, nunca. Mas a nossa natureza, ela é caída. Então ela nos vence algumas vezes. A minha, a sua, não adianta querer as pessoas querem ver de hipocrisia, né? Somos vencidos algumas vezes. Então isso claramente que isso aí não é legal, entristece, como Paulo ficou triste. Mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, sendo espírito. E hoje aqueles que são regenerados, reconciliados a Cristo, estão no espírito. Então o Senhor não nos trata na carne. Eu não convenço o Senhor pela minha carne, porque a minha carne, ela não tem mais salvação, nem a sua, né? Ela voltará ao pó da onde veio, mas o nosso espírito, ele volta para o Senhor, e nós começamos a vida eterna aqui na terra, reinando com Ele em graça. Então tem que quebrar esse mito, né, de que a pessoa, aí vira uma hipocrisia. As pessoas passam a não ser sinceras umas com as outras, porque se eu falar que eu errei, ela vai dizer que eu sou pecadora, né? E vai acontecer como aquela mulher naquela época da lei, que ela foi levada a Jesus como adúltera, e todos, em vez de ter misericórdia, não, alguns que também tão errada como ela, queriam que ela fosse apedrejada. E muitas vezes o sistema ensina isso para algumas pessoas, o sistema religioso, que tem que apedrejar quem erra. Ei, em vez de apedrejar, por que não dar uma mão? Às vezes a pessoa está fraca, está sem força para poder sair daquela situação, que nem quer estar ali, entendeu? Só que muitas vezes se esconde com medo de ser apedrejada, de ser julgada, de ser chamada de um monte de coisa. E todos nós, se for por ser digno, a gente também não pode participar de nada, porque todos nós, de alguma forma, não há mais condenação do pecado, mas a nossa natureza pecaminosa, ela nos levaria a não poder mais participar de qualquer coisa relacionada a uma reunião, né? Então, assim, isso é um mito sem ser quebrado. Assim, ande e liberta a sua mente, tá? Não se conforme, eu também não me conforme quando nós erramos, sim, sabe? Mas não sinta o peso da acusação. Se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda quem você acredita, confia. Sei que está meio complicado, mas tem, sim. Sabe? Pessoas que entendem a graça, o amor de Cristo verdadeiramente, que não vai te julgar, que não vai te tacar pedra, vai te dar uma mão para você conseguir vencer isso, para nós vencermos as nossas limitações, que a carne, né,
a nossa natureza caída, ela muitas vezes nos vence, né? Pode ser num pensamento, numa fala, numa qualquer... Jesus falou, aquele que pensar, né, já está em pecado. Então, o que ele quis dizer? Não, vocês não se justificam. Então eu não me justifico, a minha carne não me justifica. Quem me justifica é Jesus Cristo. E entendendo isso, eu fui tirado do império das trevas e transportado para o reino do seu Filho do seu amor. Agora eu com ele tenho que andar com uma vida de retidão, mas de perfeição é impossível, que só ele conseguiu isso, né? Nosso Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Boa tarde.